Tudo bem com você? Nesta próxima semana, o estudo será sobre o capítulo 40 do livro de Isaías. Antes de começarmos o estudo, quero lembrar você de uma coisa, que eu também estarei respondendo perguntas sobre a lição. Então, em um vídeo que eu gravei, e o link você pode ver aqui na descrição, eu respondo algumas perguntas, leio alguns comentários de internautas, que participaram da lição anterior. Então, se você ficou com alguma dúvida do estudo anterior, o outro vídeo, é a oportunidade para você tirar a sua dúvida. A descrição, o link estará aqui na descrição deste vídeo, que corresponde à lição da próxima semana. Nós estudamos aqui, para esclarecer, sempre bom esclarecer para todos os internautas, nós estudamos aqui uma lição chamada Lição da Escola Sabatina. Sabatina porque esta escola é realizada todos os sábados nas igrejas adventistas do sétimo dia. Então é um guia de estudos trimestral, que aborda ou um livro bíblico ou um tema, vai intercalando um livro, um tema a cada trimestre. Você que é um irmão evangélico, talvez não tenha esse guia de estudos, mas não tem problema. Mesmo que você tenha o guia de estudos da escola dominical e que seja um outro assunto, você pode acompanhar esse estudo, porque com certeza esse estudo vai somar ao seu conhecimento da palavra de Deus. E você que é um irmão católico, que tem um outro sistema de aprendizagem em sua igreja, com certeza você vai gostar desse método aqui, de estudarmos um trimestre um livro, um trimestre um tema, outro trimestre um livro bíblico, outro trimestre outro tema, tá bom? E você que é um amigo, um irmão espírita, também pode se beneficiar, mesmo que você tenha os seus estudos sobre kardecismo, aí no local onde você se reúne. Então pessoas de todas as igrejas podem acompanhar esse estudo. E se você não concordar em tudo, não tem problema nenhum, Basta colocar aqui no comentário, nós podemos trocar uma ideia de forma respeitosa, de modo que todos aprendamos juntos, ok? Bom, vamos então para o capítulo 40 do livro de Isaías. O capítulo 40, ele faz a transição, preparando o leitor, para o restante do livro de Isaías. Por que o capítulo 40 serve de transição para o restante do livro, que tem mais, chega no total de 66 capítulos? Porque dos capítulos 1 a 39, o que Deus enfatiza? Ele enfatiza tanto o seu amor por seu povo rebelde, mas ele enfatiza oráculos e juízos sobre Israel, Judá, por causa da rebelião deles, e enfatiza também julgamentos sobre nações pagãs que não se arrependeram. Então, dos capítulos 1 a 39 predominam esses juízos, esses julgamentos contra Judá, Israel e nações pagãs. Já o capítulo 40 faz uma transição. Por quê? Porque ele mostra que apesar dos juízos de Deus recaírem sobre Israel e Judá, Deus vai livrá-los do cativeiro. O capítulo 40 profetiza o retorno do cativeiro, apesar do castigo merecido deles, que foi avisado por Deus até o capítulo 39, no capítulo 40, Deus mais ou menos se antecipa uns 150 anos e diz, que depois deles serem presos, cativos em Babilônia, ele os libertaria. Então vamos começar lendo Isaías capítulo 40, versos 1 e 2, que diz assim: Consolai o meu povo, diz o Senhor, diz o vosso Deus. Veja, antes, até o capítulo 39, juízos sobre Israel, Judá e nações pagãs rebeldes. Mas apesar de vir o juízo, ou seja, o cativeiro babilônico, chega o momento em que Deus
faz uma transição no livro. Ele muda o tema agora para conforto, esperança e paz. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo de sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Então o que nós vemos aqui, que no início do capítulo 40, Isaías avança mais ou menos 150 anos para o tempo em que Babilônia seria invadida pelo reino Medo-Persa em 539 a.C., e isso possibilitaria, pouco tempo depois, o retorno dos judeus para a sua terra. Então aqui Deus faz esta profecia. Outro detalhe, você percebe aqui nos capítulos, e nós já estudamos, nos capítulos 13, 14 e 21, esses capítulos profetizaram a queda de Babilônia e o resultado desta queda, a libertação dos filhos de Deus. Isso está totalmente em harmonia com esses dois primeiros versos, porque o povo de Deus recebe em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados, ou seja, ele já recebeu, agora vai receber a recompensa e a libertação, justamente porque o juízo de Deus chega sobre Babilônia. Então Isaías promete um consolo futuro para o povo de Israel, que por não ter se arrependido e não ter atendido aos juízos de Deus, dados até o capítulo 39, Deus promete um retorno futuro de Babilônia para o seu povo. Tá bom? Depois, nós vemos Deus destacando não apenas o retorno do cativeiro, mas também a libertação do cativeiro chamado pecado por meio de alguém. Isaías 40 profetiza a primeira vinda de Cristo. Vamos continuar lendo e vamos ler aqui Isaías capítulo 40, versículo 3 até o 5. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Aqui ele faz menção a um costume muito interessante. Quando um rei importante se dirigisse até uma outra cidade ou nação, era muito feio este rei, ao ser dirigido por meio de uma carruagem, passar por uma estrada toda irregular e esse rei ir mexendo, chacoalhando e batendo entre as pedras. Então, para que isso não acontecesse, a passagem deste rei por esse local era precedida de um preparo. O caminho era aplainado. E aqui, da mesma forma, está dizendo que alguém, uma voz que clamaria no deserto, prepararia, aplainaria o caminho para a vinda do Senhor dos Exércitos. E você acredita que aqui é uma referência a João Batista, que prepararia o caminho para a primeira vinda de Cristo? Vamos para Mateus capítulo 3, 1 a 3, e você verá que o evangelista Mateus, judeu cristão, por inspiração do Espírito Santo, aplica esse texto exatamente ao Senhor Jesus Cristo e sua primeira vinda. Mateus 3, 1 a 3 diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Veja, agora ele vai citar Isaías 43, que nós lemos há pouco, Voz do que clama no deserto,
preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Verso 5. Então saíam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então veja que interessante, assim como alguém aplanaria um caminho para que um rei pudesse se dirigir de forma tranquila, confortável até uma outra localidade, João Batista aplanaria o caminho para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. E como que era esse preparo? Não era um preparo de uma estrada literal, não é? O preparo era pregar às pessoas sobre a necessidade de arrependimento e de afastamento do pecado, e avisá-los de que estava chegando o consolo, o perdão e a presença de Deus. Então você percebe que Isaías 40 promete a libertação do cativeiro babilônico, mas tem uma promessa não só para Israel, mas para toda a humanidade, de que um dia João Batista, por meio de sua mensagem de arrependimento, ele prepararia o caminho para a chegada do Messias, do Rei dos Reis, aquele que vai nos libertar do cativeiro e do poder do pecado e da morte eterna. Veja que interessante, cerca de 600, 700 anos antes de Cristo vir e João Batista nascer, a Bíblia profetiza o nascimento e a vinda de ambos. A Bíblia realmente é um livro diferenciado, não é um livro criado por seres humanos. A Bíblia contém diversas profecias messiânicas com 500 anos, por exemplo, de antecipação. Então, não é um livro comum, e quem diz que a Bíblia é um livro comum, realmente ele não conhece a Bíblia. Seguindo no capítulo 40 de Isaías, nós vamos agora ver aqui que Isaías mostra de forma bem interessante como deve ser o evangelismo. Ou seja, quando sabemos que o Messias virá, quando eles soubessem, por exemplo, que seriam libertos do cativeiro babilônico, e quando nós sabemos que Cristo veio e nos libertou do pecado, do poder do pecado e da morte eterna, a Bíblia aqui nos mostra que é importante falarmos a respeito disso. Então, dos versos 9 a 11, lemos o seguinte: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Aqui nós percebemos a proclamação, uma repetição da proclamação de um segundo êxodo, ou seja, teve o primeiro êxodo em que os israelitas foram libertos do Egito, agora o segundo êxodo, a libertação do cativeiro babilônico. Mas aqui uma outra informação muito preciosa. Quando você compara Isaías capítulo 40, especialmente os versos 3 a 5, com João 1 a 14, você vê claramente que o Messias anunciado por João Batista não era qualquer um, era Deus, a segunda pessoa da divindade. Por quê? O verso 3 diz assim, Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor.
No original aparece aqui o tetragrama sagrado, que originou o nome Yahweh ou Javé ou Jeová. Ok? E qual foi o Senhor que veio após o anúncio de João Batista? Veja aqui, João 1. João 1 diz assim, eu vou ler alguns versos, você pode ler até o 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista, não é? Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, que é Jeová no Antigo Testamento, né? Para quem ele aplanaria o caminho, e que é chamado de verbo e de luz dos homens aqui em João 1. Tá? A fim de todos virem e crer por intermédio dele. Ele, ou seja, João, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aqui o verso 14, que mata a charada. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E depois no versículo 21, né? Em João 1, 21, vamos ver se é João 1, 21. João 1, 29. Ao ver Jesus, olha o que diz João Batista. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que aplanaria o caminho para Jeová era João Batista. Jeová, em Isaías 40, verso 3, é chamado de o verbo, em João 1, ou seja, o agente ativo da criação. Ele é chamado de Deus, ele é chamado de luz, e é dito que ele se fez carne e habitou entre nós. E também é dito que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Isaías 40 nos mostra que não foi qualquer um que morreu na cruz pelo ser humano. Foi um ser divino. Obviamente que para poder morrer, Deus teve que assumir uma dupla natureza, porque Deus não pode morrer. Mas ao assumir uma dupla natureza divina humana, Jesus pôde morrer por nossos pecados. Então veja, Isaías 40 mostra tanto a libertação do cativeiro babilônico para Israel e Judá, quanto a libertação do pecado e da morte eterna para todo aquele que crer em Jesus. Porque João 1,12 disse o seguinte, ó, mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E crer em Jesus não é apenas aceitá-lo como Jesus histórico. Crer em Jesus é aceitá-lo como Salvador e Deus. É aceitar a divindade dele também. Então isso tem que ficar bem claro para você nesse estudo. Vamos para outra parte da lição. Estamos indo para a parte final. Agora estou aqui na parte de quarta-feira, diríamos assim. Isaías, no capítulo 40, também se preocupa em mostrar que Deus é um Criador misericordioso e ao mesmo tempo incomparável. Por que incomparável? Porque há um erro
e até de certa forma um pecado em compararmos Deus com as obras das mãos dele. Nós rebaixamos o Criador. Então vamos ler aqui Isaías capítulo 40. Lógico, aqui a lição nos orienta a lermos dos versos 12 ao 31, mas por causa do tempo eu não farei isso. Eu vou ler para você Isaías 40, versículo 18, tá? Ao longo desse capítulo 40 aqui, do verso 12 ao 31, o profeta exalta a misericórdia e o poder de Deus. E por que ele faz com que essas duas coisas se entrelacem? Porque nós só podemos ser salvos pela misericórdia e pelo poder de Deus. Então o profeta faz questão de destacar isso dos versos 12 a 31. Mais de uma vez ele fala em misericórdia, né, e poder de Deus. Misericórdia e poder de Deus. Porque nós necessitamos da misericórdia, da piedade e do poder de Deus e não do nosso para sermos salvos. Tá? Mas existe uma outra coisa que, para nós nos beneficiarmos desta salvação e desta misericórdia, nós precisamos entender que Deus não pode ser trocado por ninguém. Não podemos adorar a Deus, ou melhor, adorar outra pessoa ou qualquer coisa, ou venerar qualquer coisa no lugar de Deus, e não podemos comparar a Deus com as obras da criação. Depois de que o verso 19 e 20, nós vamos comentar no próximo na próxima parte sobre a idolatria, mas depois de falar da idolatria nos versos 19 e 20, né? Ou melhor, antes de falar sobre a idolatria, no verso 18 Deus faz uma pergunta, e essa pergunta é importante para nós hoje. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Com o que nós podemos comparar a Deus? Com nada. Tem uma citação de Ellen White muito valiosa no livro Evangelismo, página 614, que eu quero repartir com você. Às vezes temos a tendência, em um estudo bíblico, ao explicarmos, por exemplo, sobre a Trindade, em dizermos assim, vamos imaginar que a Trindade é a água em seus estados sólido, gasoso e líquido. Então é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esta comparação ela é errada e é até de certa forma pecaminosa. Porque Deus não pode ser comparado com as obras que ele mesmo criou. Ele é incomparável. Não há como comparar Deus a nada. Então olha essa citação do livro Evangelismo, página 614. Vou ler aqui alguns parágrafos muito interessantes para que você, se dá estudos bíblicos ou é um professor ou professora de classe, né, de escola sabatina ou escola dominical, ou se você orienta, é um professor kardecista ou católico ou muçulmano, não importa. Vou ler a citação para que você entenda que não podemos comparar a Deus com as coisas que ele criou, porque Deus está muito acima disso. Então ela escreveu o seguinte: fui instruída a dizer, os sentimentos dos que andam em busca de avançadas ideias científicas não são para confiar. Fazem-se definições como estas, definições científicas para explicar Deus, não é? O Pai é como a luz invisível, o Filho é como a luz corporificada, o Espírito é a luz derramada. Outra comparação, o Pai é como orvalho, vapor invisível, o Filho é como orvalho condensado e uma bela forma, o Espírito é como orvalho caído sobre a sede da vida. Outra apresentação, o Pai é como o vapor invisível, o Filho como a nuvem plúmbea, e o Espírito é chuva caída e operando em poder refrigerante. Todas essas definições espiritualistas são simplesmente nada. São imperfeitas, inverídicas, enfraquecem e diminuem a majestade a que não pode ser comparada a nenhuma semelhança terrena. Deus não pode ser comparado a coisas feitas por suas mãos.
Estas são meras coisas terrenas, sofrendo sob a maldição de Deus por causa dos pecados do homem. O Pai não pode ser definido por coisas da terra. O Pai é toda a plenitude da divindade corporalmente e invisível aos olhos mortais. O Filho é toda a plenitude da divindade manifestada. Então aqui é um conselho, né? Já que há a pergunta de Isaías 40:18, onde Deus pergunta, né? A quem me comparareis? Né? Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Né? Isaías aqui nos incentiva a não compararmos Deus com nada daquilo que Ele criou. Deus é singular. Ele é o Criador. Então comparar o Criador às obras de suas mãos não é correto. E pior ainda é comparar o Criador ou tentar adorá-lo ou venerá-lo por meio de imagens de escultura ou da adoração de outros deuses. E aqui nós chegamos na parte final da lição. Eu vou ler aqui para você Isaías capítulo 40, versos 19 até o versículo 23. O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata. Forja para ele. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Verso 25. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai os olhos, levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Então você percebe, aqui Isaías faz questão de dizer, primeiramente de mostrar a nulidade de uma imagem de escultura. Porque ela precisa de um ser humano para criá-la, para fixá-la a fim de que ela não caia, e precisa de um ser humano para levá-la. Enquanto que Deus, é dito aqui, é o Criador de todas as coisas. Ele é quem está sentado, diz o texto de forma poética, sobre a redondeza da terra. Ele que tem o domínio da história. Ele que criou todas as coisas e conhece cada uma das estrelas pelo nome. Então aqui Isaías mostra a grandeza, a superioridade de Deus em relação aos ídolos, para poder incentivar Israel e Judá a não voltarem a praticar a idolatria, e também para ensinar as nações pagãs, levá-las a pararem de adorarem os seus falsos deuses. Talvez um irmão católico esteja assistindo e pergunte-se o seguinte: bom, mas Leandro, o texto condena a adoração de outros deuses. O texto não condena a veneração de imagens. Eu posso lhe garantir que condena também isso por dois motivos. E lhe digo isso com muito carinho e respeito. Primeiro, porque o primeiro mandamento do Decálogo em Êxodo 20 diz: não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento diz: não farás imagens de escultura. E olha que curioso, querido irmão católico, eu peço que você faça isso. Pegue a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, especialmente ali
nos versos 2 e 3, onde há o mandamento para não fazer imagens de escultura, e compare com o catecismo. Você vai perceber que o mandamento que diz para não fazer imagem de escultura foi tirado, ele não consta no catecismo. O quarto mandamento, que ordena a observância do sábado, foi substituído por domingos e festas. E o último mandamento, que diz para não cobiçar, foi dividido em dois para suprir a falta do segundo mandamento, que foi tirado. A tradição da igreja fez isso, sem o apoio bíblico, né? Porque Jesus diz em Mateus 5, 17 e 18 que ele não veio mudar nada da lei e que até que o céu e a terra passem, nenhum i, nenhum ti, ou seja, nenhum acento é para tirar da lei. Se não é para tirar nenhum acento da lei, imagine mudar o mandamento inteiro. Então, no segundo mandamento nós podemos perceber que Deus também não tolera imagens de escultura. E quando você lê Deuteronômio 4, 15 a 19, Deus pede para que o povo de Israel não faça imagem de Deus, nem com representação humana. Por quê? Repito, não há nada que possa ser comparado a Deus. E considerando que 1 Timóteo 2,5 diz que há um só intercessor entre Deus e os homens, que é Jesus, os demais santos que dormem no Senhor, eles não estão intercedendo por nós. E agora eu finalizo dizendo para você por que a Bíblia apresenta a idolatria como sendo algo perigoso. Na verdade, a Bíblia compara a idolatria a um adultério espiritual. Se você ler Jeremias 3, por exemplo, versos 6 a 9, você vai ver que adorar um ídolo ou venerar uma imagem é trair a Deus. A igreja é a esposa, né, de Deus, a esposa de Cristo. Quando a igreja adora um ídolo ou venera uma imagem de escultura, ela está adulterando espiritualmente contra o seu esposo, que é Deus e que é Cristo. Por que a idolatria é tão perigosa? Por causa desta lei espiritual do Salmo 115. Salmo 115, verso 8, tem uma lei espiritual da qual nós não podemos fugir. E isso ocorre, inclusive, em relação a seres humanos. Mas eu vou focar aqui no que o texto está focando, que é a idolatria. Salmo 115, 8, depois de Davi falar sobre a idolatria, olha o que ele diz. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Olha que interessante. Quando Davi deseja que as pessoas, os pagãos ou qualquer outra pessoa se tornem semelhantes, né, aos seus deuses, ele está aqui falando de uma lei espiritual, de que nós somos transformados à imagem do Deus que contemplamos e adoramos. Pare para analisar. As nações, por exemplo, que contemplavam e adoravam ao deus Baal ou a Moloque, elas se tornavam parecidas com eles, mesmo esses deuses não existindo, obviamente, mas se tornavam parecidas com eles. E o que elas faziam? Sacrificavam os próprios filhos a tais divindades. Então você e eu, nós nos tornamos parecidos, nós somos moldados à imagem de quem adoramos, ou à imagem daqueles com quem nos associamos. Então por isso que a idolatria é perigosa. Ela vai tornar você parecida com aquilo que você adora ou venera. E qualquer coisa que tenha tendência a diminuir o nosso amor por Deus, qualquer coisa que esteja no lugar de Deus, ocupando o trono do nosso coração, é o nosso ídolo. Pode ser o nosso carro, pode ser o dinheiro, pode ser a nossa casa, pode ser o nosso cônjuge, pode ser o nosso filho, pode ser um animal de estimação. Não há nada de errado em ter todas essas coisas e muito mais. Deus quer que tenhamos. Mas se tais coisas ocupam o trono do coração, tornaram-se nossos ídolos. E nós seremos transformados à imagem daquilo que nós adoramos. Atente muito para isso.
porque de acordo com Apocalipse capítulo 13 e capítulo 14, o desfecho final do conflito cósmico entre o bem e o mal se dará em torno da adoração. Por isso é muito importante aprendermos desde agora a adorarmos ao Deus verdadeiro. Eu espero que esse estudo do capítulo 40 de Isaías tenha sido bom para você. Repito, se você tiver alguma dúvida sobre esse estudo, pode escrever aqui nos comentários e nós vamos selecionar algumas das perguntas, não todas, porque infelizmente não é viável, não é? Mas vamos selecionar várias perguntas para respondermos num próximo vídeo, tá bom? Não se esqueça de fazer parte do canal, não se esqueça de ativar o sininho das notificações, porque senão você não vai ser notificado, avisado desse tipo de conteúdo novo. Então, além de se inscrever, você tem que ativar o sininho das notificações e ver se o seu celular, né, o seu computador está configurado de forma a permitir que as notificações sejam enviadas a você. Tá bom? Obrigado por sua companhia, que você tenha um ótimo estudo e até o nosso próximo encontro.